Oi, gente, eu me chamo Claudiana, sou estudante do quarto período do curso de farmácia. O tema que eu irei abordar vai ser da história da psiquiatria, a reforma psiquiátrica no Brasil. A história da psiquiatria. Conceito. Primeiramente, para entendermos a história da psiquiatria, precisamos saber que o conceito da palavra loucura teve diversas interpretações ao longo da história. Mas o que podemos entender sobre o conceito de loucura? É relevante entendermos como esse conceito se desenvolveu ao longo da história, ou seja, como as populações e as civilizações, no decorrer do tempo, enxergavam as pessoas que tinham os transtornos mentais. Antiguidade. Nesse período, as pessoas que tinham transtornos mentais eram tratados pela sociedade como escolhidos, sendo valorizados naquela época. Para essa sociedade, eles tinham conexão direta com o divino, seus poderes poderiam, inclusive, definir o destino da própria sociedade. Mas, ao longo da história, nem sempre foi assim. E as pessoas que antes eram tidas como escolhidas pelo que era divino, agora passaram a ser possuídas por ações demoníacas. Mas, antes de irmos para a Idade Média, é importante citarmos Hipócrates, que foi um estudioso que tentou relacionar as desordens orgânicas presentes na pleura, no sangue e nos humores humanos, com o estado de transtorno mental, como epilepsia e paranoia. Na Idade Média, sabemos que a Igreja Católica era a grande responsável por comandar toda a dinâmica social do período. A partir disso, a loucura passa a ser vista pela sociedade como algo completamente ruim. Dessa forma, os acometidos por transtornos mentais, a partir desse momento, passam a ser vistos ou classificados como lunáticos ou ainda possuídos pelo demônio. E também surgiu nessa época as Santas Casas de Misericórdia, como porta para tratamento dessas pessoas. Então, é nesse momento que iremos definir o eixo central da abordagem do significado que a loucura tinha para as pessoas na Idade Média, como sendo a religião, ou seja, o doente era classificado como um pecador que precisava ser cuidado pela Igreja Católica. E trazendo essa lógica de religião da época para os dias atuais, a gente pode perceber que quando alguém está doente de depressão, já dizem que é falta de Deus. Mandam ir para a igreja rezar, como se a religião fosse a cura para o problema psicológico. Daí, como nessa época o doente precisava ser cuidado pela Igreja Católica, nesse momento, então, surgem as Santas Casas de Misericórdia como uma alternativa viável para o tratamento dessas pessoas, sendo os mesmos lançados aos cuidados da Igreja. Na Idade Moderna, o eixo central deixa de ser o religioso e passa a ser racionalista e empírico. A partir desse momento, os transtornos mentais vão se tornar fruto de uma desrazão e alguns poucos médicos e enfermeiros serão responsabilizados por tratar e cuidar desses pacientes. A partir disso, houve um grande colapso porque tinha um pequeno número de médicos e enfermeiros para uma grande demanda de pessoas com transtornos mentais, gerando assim uma altíssima demanda e pouco serviço a oferecer, ou seja, eram tratados sob péssimas condições esses pacientes. No final do No final do século XVII, os loucos eram acorrentados e mantidos presos em grandes aglomerados de pessoas tidas como indesejadas pela sociedade, sendo eles bêbados, ladrões, leprosos, deficientes, entre outros. Depois disso, instala-se a Idade
contemporânea, e com ela um novo eixo no enfrentamento aos transtornos mentais. Esse eixo, portanto, é marcado pela ciência, sendo a era das grandes classificações patológicas. Nesse momento, o transtorno mental foi classificado como um problema social, sendo a doença mental oficialmente homologada como uma patologia, uma doença. A idade contemporânea ficou conhecida como a idade dos manicômios. É aí então que, no final do século XVIII, se instala uma primeira reforma psiquiátrica por meio de Philippe Pinel, que foi um francês considerado por muitos estudiosos como sendo o pai da psiquiatria. Ele desenvolveu um novo jeito de tratar pessoas com problemas mentais, criando a clínica psiquiátrica. Pinel também afirmou que os transtornos mentais são resultados de experiências de vida completamente corrigíveis em um ambiente físico adequado ao tratamento humanizado desses pacientes. Nesse momento, os doentes que antes eram acorrentados em grandes aglomerados de pessoas rejeitadas pela sociedade passam a ser tratadas em locais mais conhecidos como asilos manicomiais. Vale ressaltar que, nesse período, a terapia medicamentosa foi implementada no tratamento desses pacientes. Entretanto, diferente do que Philippe Pinel havia planejado, esses locais se tornaram locais de isolamento e exclusão, porque, assim, a sociedade acreditava que eram os únicos meios pelos quais as pessoas com transtornos mentais poderiam ser curadas. Tratamentos horríveis e desumanos eram aplicados sobre esses pacientes, como sangrias e eletrochoques. Como já foi relatado, percebe-se que as coisas não aconteceram como Pinel havia planejado. Esses locais, que antes eram tidos como favoráveis e adequados ao tratamento de pacientes com transtornos mentais, passaram a ser locais de tortura, onde esses pacientes eram submetidos ao controle de tais crises, surtos e a tratamentos como sangrias, eletrochoques, máquinas giratórias. O sofrimento era ininterrupto e, a partir de então, no mundo foi criando-se uma série de medidas que geraram a famosa reforma psiquiátrica. Após a primeira reforma psiquiátrica, que deu origem com o trabalho de Pinel, temos o Franco Basaglia como protagonista do movimento a partir do seu trabalho, que aconteceu na década de 70 na Itália, a partir do momento em que ele assume a direção de um famoso hospital psiquiátrico na época. Franco Basaglia defendeu o que nós conhecemos como psiquiatria democrática. Dentre outros fatores, ele propõe a extinção dos manicômios e a abertura de ambientes extra-hospitalares e estratégias extra-hospitalares no tratamento de pacientes com transtornos mentais. Ele também defendia que o problema não era a doença em si, mas sim a noção que a sociedade tinha a respeito desses transtornos. Essas estratégias extra-hospitalares defendidas por Basaglia na Itália teve uma grande repercussão no Brasil. Como vimos, ele protagonizou a reforma psiquiátrica italiana na década de 70. E defendeu a psiquiatria democrática, né? Como eu já havia falado. Em 1970, o Brasil estava sob o comando de uma ditadura militar. Nesse momento, vários movimentos políticos
em prol da democracia e da liberdade eram debatidos e fomentados naquela época. E um dos movimentos responsáveis por trazer essas discussões para a área da saúde foi o movimento da reforma sanitária. A reforma sanitária vinha trazer propostas de transformação em todo o sistema de saúde, mas trazendo para a nossa realidade, falando em saúde mental, nesse período foram levantadas muitas críticas e discussões acerca do modelo manicomial e dessa forma de tratar as pessoas que tinham transtornos mentais e também sobre a mercantilização da loucura, ou seja, uma aplicação de tratamentos a esses pacientes que tinham uma base muito mais capitalista do que necessariamente profilática ou terapêutica. Nesse período, como eu já falei, foram levantadas muitas críticas e discussões acerca do modelo manicomial e da forma de tratar essas pessoas. A década de 80 foi super importante também na reforma psiquiátrica brasileira, visto que foi marcada por mudanças expressivas no sistema asilar hospitalocêntrico e também foi quando surgiram as primeiras alternativas extra-hospitalares, um reflexo da reforma psiquiátrica italiana na nossa maneira de reformar a psiquiatria no Brasil. Temos aqui alguns anos importantes a serem citados. 1987, que foi o ano da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, onde foram discutidas questões como a luta antimanicomial, por exemplo. Nesse ano também surgiu o primeiro CAPS brasileiro, que é o Centro de Atenção Psicossocial, na cidade de Santos, em São Paulo. E em 1988, foi um ano histórico para todos os brasileiros, pois foi homologada a nossa atual Constituição Federal. E com ela, o surgimento do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Na década de 1990, as alternativas extra-hospitalares ao tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais foram disseminadas pelo Brasil. O surgimento de CAPS, RAPS, NAPS, começaram a se alastrar por todo o Brasil, tornando-se mais acessível através do SUS, o tratamento para essas pessoas. É, também na década de 1990 que acontece a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, onde as discussões da primeira conferência e tudo que tinha acontecido até então, que precisava ser modificado, também era debatido e novas transformações eram propostas. O ano de 2001 foi muito importante para a luta antimanicomial brasileira, visto que foi nesse ano onde o projeto de lei de Paulo Delgado, conhecido como a Política Nacional de Saúde Mental, foi aprovada e os direitos dos pacientes foram discutidos e assegurados pela legislação brasileira. Foi através da Lei de número 10.216 que homologou-se em 2001 a Política Nacional de Saúde Mental. Muito importante salientar que também na reforma psiquiátrica foram discutidos os direitos dos trabalhadores de saúde mental, visto que não era somente os doentes que passavam por condições completamente insalubres de tratamento. Dessa forma, as pessoas que trabalhavam com esses pacientes também tinham condições de trabalho completamente inadequadas para o desenvolvimento de suas funções. Neste ano também aconteceu, no ano de 2001, né? Aconteceu a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, sendo, portanto, através da lei de número
216, homologada em 2001 a Política Nacional de Saúde Mental, como eu citei acima, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que gostem.